que o Ancelotti deve estar de olho e tem que corrigir para o Brasil seguir rumo ao sonho do hexacampeonato. Vamos então de tema 3 aqui no nosso Olé TV. Primeiro a gente vai conferir o chaveamento, tá certo? Tem um chaveamento aqui, vamos conferir o chaveamento da Copa do Mundo 2026. Ó, na telinha lá o Brasil já está lá nas oitavas, a bandeirinha do Brasil lá nas oitavas. Depois a gente vai ter as outras definições, né? Do outro lado da chave a gente já tem lá o Canadá também nas oitavas. Eu acho que essa chave do Brasil é bem complicada, né? O Canadá está esperando o vencedor de Holanda e Marrocos, mas o lado do Brasil está mais complicado que aquele lado lá do Canadá, obviamente, Lucas Braz. Eu não acho que tá tão complicado, não, Francisco. Para mim, o Brasil, assim como vão falar muito ainda, que a Argentina foi beneficiada, para mim o Brasil, ele tá na chave melhor, porque você pega ali depois o vencedor de Noruega e Costa do Marfim. Aí você na parte de baixo vai ter... A moleza acaba bem aí, moleza entre aspas, né? Porque nem o Japão não foi moleza. Assim, eu falo a questão pelas prateleiras de seleções, né? A gente sabe que o Brasil hoje não é esse time... Pelo ranking, né, que você tá pelo falando, ranking, né? Mais ou menos, que ainda tá sendo alterado. Lembrando que durante a Copa do Mundo, o ranking sofre alterações. Então, a questão do Brasil, eu não acho um lado difícil, porque para mim você pega do outro lado ali, que tem a Alemanha, que é tetra, a França, que é bicampeã, e você pega a Espanha, que é campeã, mas você tem Portugal, que chegou como favorito, mostrou o que veio, pega uma seleção da Holanda também, que passou pela fase de grupos, então assim, e tem a Bélgica ali embaixo. Estados Unidos também. E os Estados Unidos também, daí bem lembrado, que fez uma excelente fase de grupos. Não, e do outro eu lado, acho que esses são os dois lados mais difíceis do Brasil, e esse lado inferior aí no seu vídeo do lado esquerdo. Acho que esse lado também é bem complicado. O vencedor de Portugal Emanuel, e Croácia pega o vencedor de Espanha e Áustria. Então você já não pega praticamente uma oitava de final, um jogo grande. Todos eles são difíceis, né? Porque o que a gente viu dessa Copa, perdão, é que não existe mais seleções bobas. Não existe. Pronto. A gente vê Cabo Verde do lado da Argentina, né? Cabo Verde segurou a Espanha, né? Que é uma boa surpresa, vai tomar uma varada da gente. Isso a gente torce, né? Para que o Messi não esteja no bom dia, né? Mas a Copa em si, ela está desenhada a ser a mais difícil. Já está sendo a mais difícil de todos os tempos. Então, quem vier aí, não tem seleção boba, não tem seleção forte, todo mundo ali está equiparado. Se todo mundo chegou até aqui, nessa segunda fase, lá do outro lado também, claro que tem algumas particularidades, o Brasil vai ter um duelo difícil contra a Noruega, que é uma seleção que a gente nunca venceu, né, que foi até dito na transmissão, né, você tem ali o lado da chave da Argentina, né, que você tem ali a Argentina, a própria Colômbia, né, que também pode ser ali um confronto bom ali. Foi líder do grupo também. Exatamente, né, você tem aqui o lado onde tem Portugal e Espanha, né, que pode já ter um confronto logo de próxima fase, tem uma Bélgica aqui também que pode pegar um Estados Unidos, que pode ser aquele reencontro, né, de 2014, né, e aqui em cima a Alemanha, né, que vai ter aí, posso dizer, apesar de ter sido derrotada, né, na última rodada, mas entra sim favorito nessa chave. Então eu acredito que todos os favoritos aqui vão passar por perrengue, né, não só a seleção brasileira. Só uma pontuação rapidamente, 30 segundos, muita gente está falando que a Argentina é beneficiada pela FIFA, que a FIFA é mãe da Argentina, Deus sorte aí. Que o Infantino é pai do Messi. Mas é justamente isso que eu vou falar, Francinito. A Argentina era para estar enfrentando o Uruguai. Por incompetência do Uruguai, a Argentina vai enfrentar Cabo Verde. Na outra fase, que é de oitava de final, a Argentina era para estar enfrentando a Bélgica. Por incompetência da Bélgica, a Bélgica foi parada do outro lado. E numa possível quarta de final era para a Argentina estar enfrentando Portugal. Eu queria ver Cristiano Ronaldo de um lado, Messi do outro. Mas por incompetência de Portugal, a Argentina vai pegar provavelmente a Colômbia. Então, assim, por mais incompetência das outras seleções, a Argentina pegou um lado mais fácil. Bora começar com o Taito, o nosso terceiro tema aqui no nosso Olé TV, porque a gente está debatendo aqui essa vitória sofrida do Brasil contra o Japão, ok? Foi uma vitória importante, que a gente está agora nas oitavas de final. A gente não pode fechar os olhos para o que a gente viu em campo. Muitas falhas, muitos erros, principalmente da defesa. Então, nosso terceiro tema pergunta exatamente sobre isso, né? Vamos ao terceiro tema, produção. Essa vitória coloca o Brasil como favorito. É essa aí, produção? Ah, então tá certo. Daqui a pouco a gente fala sobre o outro tema que é relativo, faz referência à defesa. Essa vitória coloca o Brasil como favorito, Daito, nas oitavas, ou apenas mascara problemas da seleção? Porque quando se ganha é uma festa, uma maravilha, tá tudo certo, tá tudo ok. O que você acha? Bom, desde o jogo do Marrocos está sendo mascarado. Eu venho batendo nessa tecla. A seleção brasileira tem problemas críticos na defesa.
os dois substitutos de laterais que o Ancelotti levou não demonstram confiança para a torcida. Os que são titulares... O Douglas Santos está fazendo a Copa justa, eu acho. Agora, mas tira ele. Vai. E aí? Alexandro. O velhinho, vovozinho, sem etarismo, viu, Nai? Será que ele aguenta 90 minutos? Não é questão de etarismo. Será que aguenta 90 minutos, Alexandro? Não é questão de etarismo. Como é que eu tenho a Copa mais globalizada? Porque nós temos jogadores que disputam todas as ligas europeias ou todas as ligas sul-americanas, as principais ligas. Aí eu vou com a zaga, com uma linha de defesa pesada, cansada. Não tenho como. A gente vê aí, às vezes em que o Alisson tentou sair com a bola, passes ruins, entregou na segunda linha de defesa, não passou do meio de campo. A zaga não consegue, você pegar um passe vertical, a zaga brasileira não consegue acompanhar, porque fica tanto o Marquinhos quanto o Gabriel Magalhães esperando pelas laterais e os caras não têm fôlego para voltar. Então ficam esperando pelo outro. E eu tenho, com exceção do Bruno Guimarães, o Casemiro, que é um volante pesado. Todas as vezes em que o Casemiro foi testado e foi cobrado, ele foi amarelado. Então isso é um problema. Então todas as vezes o Ancelotti tem que fazer o quê? Reforçar o meio de campo para frente para que a bola não chegue na defesa brasileira. Porque se chegar, é perigo. E as duas vezes chegou, tanto quanto o Marrocos, quanto com o Japão, foram passes em velocidade, foram passes verticais que passaram pelo meio da defesa e pelo meio dos volantes. O que é que você achou, Emanuel, se essa vitória realmente do Brasil foi uma vitória que tampa o sol com a peneira? Posso dizer que sim, até porque, como até o Dayton disse, né, isso pode virar um problema para o futuro, né, porque o Brasil pode ficar marcado. Essas saídas com o goleiro pelos lados, chamam o adversário para cima, né? E você vê um time do Japão que marcou em cima a todo instante, né? Então isso é problema. Então eu acredito que isso mascara. O Brasil ainda não é favorito. Acredito nisso, que o Brasil só pode vir favorito se fizer um bom jogo contra a Noruega, ganhar segura, equilibrado e aí sim, quando vier as quartas de final, que aí vai vir provavelmente a Inglaterra, aí sim, se o Brasil conseguir passar por esse obstáculo, aí pode... Mas vai ter que ajustar tudo, né? Só a parte defensiva. E tem que ser aquele jogo, independente se o Brasil, provavelmente, frente a Noruega ou Costa do Marfim, independente da seleção, vai amassar os 45 minutos, faz 3-0, e depois baixar o ritmo, eu acho que continua sendo ilusão. Porque o Brasil fez isso contra a Escócia, fez um excelente primeiro tempo contra a Escócia, depois baixou o ritmo. Gente, é a Copa do Mundo, mas você precisa manter o nível de intensidade sem praticamente colocar os seus jogadores em risco, mas você também tem que testar. Porque o que você vai testar dentro do seu CT é uma coisa. Quando você vai testar dentro de uma Copa do Mundo, é outra coisa totalmente diferente. Isso é o grande agravante da seleção brasileira agora. Um dos poucos caras que estava teoricamente ajudando na criação e na distribuição da bola saiu machucado, que é o Paquetá. Apesar de não estar fazendo uma boa Copa, né, de ficar ainda um pouco abaixo do que é esperado do futebol dele, saiu machucado. Então há essa nova preocupação para o Ancelotti agora. Quem é o cara que vai fechar o quadrante de ataque ali da seleção brasileira? Eu tenho um nome, Danilo Santos. Para mim, o Danilo Santos, apesar de ele não ser esse jogador de criação, mas ele vai dar mais liberdade pro Bruno Guimarães pisar dentro da área, não ficar tão retido ali com o Casemiro, e também ele é um jogador que chega muito bem ao ataque. Ele não vai conseguir ter tantos passes como o Paquetá tenta direto, mas ele pisa muito bem dentro da área, e é mais uma chance de gols ali pro Brasil. Aquele, por exemplo, o gol que ele fez no amistoso contra a Croácia foi mais ou menos assim. Exatamente. Né? Ele chegando ali no meio da área, pisando dentro da área, com o Vinícius Júnior fazendo a jogada defende muito bem. Exatamente. Então, muito bem, a gente já vai passar, a gente está na reta final do programa, vamos passar para mais um tema.